E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre essa situação atual na qual o nosso país está se encontrando, e acho que praticamente todos os estados estão na mesma, né? Ou seja, uma quarentena, voluntária ainda não é, não acredito que seja necessariamente obrigatório, porque tem um monte de gente que não está respeitando e não está necessariamente sendo punido, mas é uma quarentena para combater e prevenir os sintomas e as ações e a propagação do Covid-19, popularmente conhecido como novo coronavírus ou simplesmente corona. Então, o que acontece? Já há alguns dias, acho desde quarta-feira, dia 18, aqui em João Pessoa, Paraíba, as aulas foram suspensas. Nos dias seguintes, vários estabelecimentos foram recomendados a fechar. No fim de semana, os transportes públicos foram suspensos. E a partir de segunda-feira, praticamente todo o comércio, tirando algumas exceções, vão fechar. Isso para que diminua ao máximo a circulação de pessoas e principalmente as grandes aglomerações, que é justamente o que ajuda a propagar esse vírus, né? Grandes aglomerações, basta uma pessoa doente entrando em contato com eles, manuseando objetos que outras pessoas vão manusear, e isso ajuda a propagar esse vírus. Mas eu acho que sobre essa questão da prevenção, a mídia, as redes sociais, elas estão ajudando bastante, então não vou adentrar aí da aula de como você pode se precaver, mas eu posso dar um recado para aqueles que acham que é uma bobagem, que é um boato. Tem muita gente que está ainda nessa de que é um boato. Cara, a gente está em pleno século XXI, a internet está aí, você pode fazer suas pesquisas e perceber que essa doença ela está atingindo vários e vários países, e esses países que foram muito afetados, aí a gente cita o maior exemplo deles, que é a Itália, são países que têm uma qualidade de vida muito maior que a nossa, né? Volto a dizer isso, e eu falo para meus alunos e para todo mundo: o Brasil está longe de ser um país pobre, está longe de ser um país pobre. Ano passado nós terminamos em 9º lugar como a 9ª maior economia do planeta, mas nós somos um país de povo pobre, de população pobre, desassistida, né? Principalmente áreas aí onde não há pessoas ricas, né? Ou seja, bairros periféricos, cidades de interior, pode até existir, mas poucas, que eu digo poucas pessoas ricas nas cidades de interior. Vamos pensar que a nossa região, na região Nordeste e Norte, que são talvez as mais delicadas, né? A gente tem, ao longo da história do nosso país, um verdadeiro êxodo, né? De pessoas que saem daqui e vão para as regiões do Sul e Sudeste em busca de melhores condições, de emprego e tal, né? Mas temos esse país onde a concentração de renda é muito grande e a distribuição é extremamente desigual, gerando, uma grande lacuna social, né? Poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas que têm pouco ou quase nada. E isso também atinge os serviços públicos. Então, cara, se essa doença se alastra, nosso sistema de saúde não tem condições de suportar um número de doentes semelhantes ao de países europeus. Mas o vídeo, ele tem como função principal falar sobre o que fazer nessa quarentena, quando você está trancado em casa, dificilmente você vai sair. Isso em casos de extrema emergência, você precisa reabastecer aí sua cozinha com algum alimento, está faltando alguma coisa, precisa comprar um remédio urgente, beleza, E talvez isso seja necessário que você saia, mas que não saiam todos, apenas um, enfim. Mas e aí o que você tem feito, Eu vou citar o meu exemplo, e é uma coisa que eu recomendo para aqueles que seguem o canal e que gostam de boa leitura, de quadrinhos e tudo mais. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é estar sempre se mantendo ocupado e ao mesmo tempo
aprendendo a aproveitar momentos de confraternização com sua família, cara. Então, quanto à leitura, o que é que eu li, né, nesse meio tempo? Aqui eu falei no segundo vídeo sobre Conan o Bárbaro, que demorou bastante para chegar às outras revistas. E quando veio chegando o 3, o 4, os outros, né, vieram praticamente todos de uma vez. Então eu juntei tudo, né, e li essas 3 aqui do Conan o Bárbaro, que nós vamos resenhar aí nos próximos vídeos. Aproveitei, né, para pôr em dia essa leitura. Diga-se de passagem, ainda continua sendo a série que eu mais gosto do Conan, que é essa aqui, o Conan o Bárbaro, porque são histórias que não tem tanta ligação uma com a outra, são aventuras num tempo que o Conan está um pouco mais jovem, e ao mesmo tempo tem um arco maior, que é a vida e a morte de Conan, que vai sempre estar guiando aí essa trama. Outro ponto interessante é que aqui começaram a aparecer histórias que não fazem parte do arco de A Vida e a Morte de Conan, ou pelo menos não tem uma ligação muito grande, né? No número 4, se eu não me engano, temos aqui no número 4 uma história que conta justamente não é o 4, desculpa. No número 3, nós temos uma história que fala sobre o Conan bem mais velho, ele já praticamente idoso, e é bem interessante também, remete um pouco ao lance do Batman Cavaleiro das Trevas. A gente vai poder comentar sobre isso nos próximos vídeos. E ao longo das outras edições, mais aventuras assim que aparentemente não tem ligação, mas começam a se amarrar. Isso é bem interessante. E finalmente, né, como eu disse a vocês, também veio chegando aqui as outras edições da Espada Selvagem de Conan. E aí aqui a gente tem as 3 primeiras, que foram as que chegaram aqui em João Pessoa. E assim, né, de cara a gente sempre vai achar muito bacana essas capas, né, velho? Todas elas do Alex Ross, muito bonitas. E assim, eu continuo não gostando muito da arte, porque vocês vão ver, eu vou fazer esse comparativo assim bem por cima, mas é uma mistura meio que John Romita Jr. com Frank Miller, né, na sua fase áurea, e ele não consegue emular muito bem nenhum dos dois. Eu não gosto muito dos cenários que esse desenhista, né, a arte do Ron Garney, né, o Ron, o Garney, ele não sei, cara, ele não tá tão agradável, mas ele tem alguns momentos, tem algumas cenas muito interessantes, muito bacanas e tal, mas é esse traço meio rústico, né, que às vezes incomoda, principalmente no detalhamento dos cenários. Eu diria que se esse cara não tivesse a ajuda desse carinha aqui, ó, Richard Izanov, né, o nome assim, que cuida das suas cores, esse cara tava perdido, velho, sinceramente. Quem salva mesmo são essas cores que preenchem as lacunas do traço dele. Então, assim, eu acho isso um serviço meio de canastrão, cara. Você fazer uns tracinhos, dizer que aquilo ali é um cenário, aí depois o cara que vai colorir o negócio faz tudo, né? Dá realmente dimensão tudo no computador. Então quer dizer que o cara não fez, pô. Quem fez foi o outro. Então é quase como se ele fosse o segundo artista mesmo. Bem, li todas essas histórias e finalmente eu voltei a comprar mangá, né? Recentemente eu aproveitei uma promoção na Amazon, né, que deve ainda estar rolando, e comprei toda a coleção do Battle Angel Alita. Eu tinha assistido o filme recentemente e eu tenho uma história, né, com essa produção aqui. O que acontece? Quando eu era garoto, né, eu assisti o anime, né, o OVA do Battle Angel Alita. Achei do caramba, beleza, mas aí não tinha o mangá, né? Aí alguns anos depois a JBC ela lançou naquele formatinho pequenininho que eles tinham, né? Que era o meio taco, né? Pegavam a edição, dividia em 2 e colocava, né? E eu comprei algumas nessa época. Eu não sei se ela chegou a ser concluída, mas eu parei de comprar porque na época já tinha começado a ficar mais caro os mangás e tal, e eu fui deixando de lado. E muitos anos depois, né, olha só, mais de 10 anos depois,
eu vi essa série completa, né, nesse formato bacana aqui, vendido na Amazon. Cada volume sai a R$20, você pode completar sua coleção, cada um com cerca de 400 páginas, na verdade mais de 400. O último volume com certeza deve ter umas 600 páginas, sei lá. E cara, é muito bom, é super interessante, e a gente vai resenhar todos eles. Só tô na dúvida se eu faço um para cada ou se eu faço todos juntos, porque eu ainda tô terminando de ler. Li esses dois, aí vou começar ainda o número 3. Mas é muito interessante. E outra, não pense que é a mesma coisa, cara, não é repetitivo. O autor aqui, o que ele faz no 1, ele muda completamente no 2, é outra temática. O 3 já segue por um caminho diferente também. E até mesmo aqui no 2 já começa a pincelar sobre como vai ser o número 3. Então, muito interessante. E todos esses quadrinhos eu tenho lido ao mesmo tempo que eu intercalo com minhas leituras de Júlia, né? As últimas que eu li foi aqui, a número 45, Uma Amiga Muito Querida, que é muito bom, muito interessante, tem uma pegadinha muito boa aqui. E eu tô lendo ainda, né? Após eu ler a número 2 da Alita, eu vim para essa aqui, ó, número 66, Seduzidas e Abandonadas, né? E também tô gostando bastante. A trama, ela tá se desenhando de uma forma bem interessante, bem o estilo Berardi. Ele vai colocando alguns elementos e no final esses elementos eles se conectam, bem interessante. Você pensa que tá tudo meio aleatório, mas não está. Então vamos ver como vai terminar. Também, né, um pouquinho antes do início dessa quarentena, eu tinha concluído a leitura de As Crônicas do Fantasma 3. Gostei bastante dessa edição. Aqui você vai ler sobre a infância do fantasma, muito bacana. E tudo isso a gente vai poder resenhar. O que eu estou dizendo a vocês aqui com todas essas leituras que eu fiz nesses últimos 3, né, nesses últimos 4, 5 dias, né, por causa das Crônicas do Fantasma, é que é possível você estar ocupando seu tempo de forma positiva. Como? Lendo, assista um filme, eu também tenho assistido algumas coisas, leia um livro, né, também, tenho separado aqui alguns livros que eu vou ler, então tem muita coisa que eu queria ter feito antes e não estou conseguindo, mas principalmente aproveite os bons momentos com sua família e tente crescer como pessoa nesse momento, tente aproveitar essa situação não só como algo totalmente negativo, mas como uma forma de unir mais as pessoas, porque a quarentena que nós estamos passando no momento é uma forma de você exercitar aquilo que muitas vezes a nossa sociedade tenta tirar de nós, que é a nossa empatia, a nossa capacidade de sentir pelo outro, né, e sentir com o outro. Então, aproveita bem esses momentos e bora ler quadrinhos, beleza?